Fala galera, seja muito bem-vindo ao Boa Teologia e hoje eu sei que você entrou neste vídeo por causa deste título extremamente tendencioso que eu coloquei, mas é óbvio que eu não vou aqui dizer em quem você tem que votar, mas eu quero aqui te confrontar sobre o seu posicionamento político. Como assim? Abrindo o jogo com vocês, eu sou completamente avesso à doutrinação e à ideia de que o cristão e a igreja tem que ser isolado da política. A gente não tem que se meter nisso, deixa isso pra lá, a gente é a igreja, tem que se preocupar em pregar a palavra de Deus. Gente, é claro que a gente tem que pregar a palavra de Deus, mas ao cerne deste discurso, eu sou contra isso, cara, de verdade. E é isso que eu quero explicar pra você, pra te ajudar, pra te libertar talvez de pensamentos que estão destruindo o nosso Brasil e também, obviamente, estão prejudicando a sua vida, porque eu tenho certeza que não é somente eu que vou no supermercado e pago 100 conto no mercantil e para praticamente não trazer nada para casa, 2 quilos de carne dá mais de 100 reais. Então eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa no mundo que está passando por isso. Então fica aí comigo, que o vídeo hoje está bem legal, sem cortes, minha opinião sincera, falando francamente aqui para vocês, tá bom? Então, desde já, deixa eu me apresentar, o meu nome é Pedro, se você não me conhece, eu sou pastor. Esse aqui é o Boa Teologia, a gente fala de livros, a gente fala de política, a gente fala de teologia, a gente fala de Bíblia, a gente fala de filme, de série, de tudo um pouco. Então, se você não é inscrito nesse canal, faz um bem pra você e se inscreve nesse canal, deixa aí seu like. E também, se você me odeia, também deixei seu comentário, tá bom? Não deixe disso aqui não, tá? Você é um cristão, então se você me odeia, faça o contrário, né? Curte e exercite aí a sua fé em Cristo Jesus. Bem, pessoal, o ponto é o seguinte. Primeiramente, por que eu estou segurando o microfone e não tenho um pedestal? Porque eu não tenho um pedestal, né? Tô sem um pedestal aqui, eu não quis botar uma mesinha aqui pra poluir o cenário. É só isso mesmo, tá? Não precisa ficar pirando não, né? Pra fazer marketing não. Bem, pessoal, o seguinte. Existe toda vida que chega nessa época das políticas, eu fico acompanhando a internet e vê na internet esses dois lados extremamente polarizados e essa crise existencial no meio dos teólogos, no meio das igrejas, sabe? Aquele grupo de pessoas que dizem assim, você tem que se posicionar, vem aqueles exageros de pastor gravando vídeo com político. Eu já vi, gente, eu vi isso aqui no meu estado, pastor gravando vídeo com político, e não são nem políticos ruins não, mas eu vi pastor gravando vídeo com político, político entrando, pastor se abraçando com candidato no púlpito, demonstrando ao povo o apoio ao candidato. Por outro lado, também eu já vi gente aqui falando que a igreja tem que ficar de fora dessas pautas ideológicas e tudo mais, que já postei vídeo um pouco sobre essa questão de política, já viu gente me xingar dizendo que eu tô ficando doido e que espera que eu esteja brincando pelo que eu disse. Então, o grande problema do Brasil, politicamente, religiosamente e em vários aspectos, se chama a polarização. O que é a polarização? É exatamente o fato de que a gente nunca consegue, a gente quase em nada a gente consegue chegar no meio termo das coisas. Então é o seguinte, ou a gente é completamente pentecostal ou a gente é completamente reformado e tradicional. Ou a gente tem que ser completamente de direita, ou a gente tem que ser completamente de esquerda. Ou a gente tem que ser o cara que odeia a política, ou tem que ser o cara que fanaticamente ama a política. A verdade é que 90%, a maioria dos brasileiros sempre estão em cima da calçada, estão no meio termo ali. E a gente tem dificuldade de achar pessoas que nos representem neste meio termo. Então, o que é que eu comecei falando nesse vídeo? Eu comecei falando neste vídeo que eu sou completamente avesso, eu sou completamente contra a ideia de que o cristão não deve se envolver na política. O cristão, ele tem sim que ter influência na política. Por quê? Porque as pautas que são definidas politicamente, elas interferem diretamente em nossas vidas. Gente, basta olhe para a história. Tá? Olhe para a história. Vamos lá, João Calvino. João Calvino, ele viveu em um tempo, cara, ele transformou Genebra. Genebra era praticamente a igreja para João Calvino. Então, a Suíça, de certo modo, é o que é hoje.
por conta de estou dizendo que João Calvino era político. Eu estou dizendo que eu sei que tem todo o impacto da política da religião naqueles dias. A gente vai para outro ponto, um pouco mais recente para nós. Você sabia que se hoje nós temos a libertação, a ideia de que ter escravos é um absurdo e a gente não prega mais isso. Isso aconteceu por quê? Porque teve um cara lá na Inglaterra, um deputado inglês lá na Inglaterra, que ele disse que toda a vida dele foi dedicada a fazer com que a Inglaterra banisse o tráfico negreiro. Então, no auge ali do tráfico de escravos e tudo mais, a Inglaterra, a maior potência mundial, proibiu para lá e para suas colônias influentes, proibiu a questão do tráfico negreiro. Então isso afetou, se eu não me engano, até o Brasil também. Entendeu? Aí com isso vieram outras conquistas. Você sabia que a Constituição americana, a ideia de que a República ela é diferente a República é diferente, o Estado é diferente da Igreja, se separa da Igreja, isso veio por conta do trabalho feito ali pelos batistas nos Estados Unidos, que muitos vieram do puritanismo e tal, mas essa influência da Igreja Batista nos Estados Unidos, isso teve uma grande influência nessa Constituição americana ali, exatamente dessa ideia de que o Estado se separa da religião, porque antes disso, precisei parar aqui, pessoal, só para atender uma ligação, né? Como eu vinha falando, a questão dos batistas lá nos Estados Unidos, vocês sabiam que essa ideia de que a igreja e o Estado são diferentes, isso veio exatamente ali para a influência da igreja batista, por quê? Vou falar de forma bem resumida. Então, até pouco tempo, falando nesse sentido, a religião das pessoas era definida, de certo modo, pelo Estado. Então, assim, um Estado agora, a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra é protestante, então todo mundo agora tem que ser protestante. Quem não for protestante é perseguido. Aí vinha um rei, a Inglaterra agora é católica, então quem não for católico agora é perseguido. Por exemplo, a gente tem essa disputa de arminiano, calvinista e tudo mais. Vocês sabiam que isso veio exatamente por quando os discípulos de Armínio, eles levaram para o conselho da Holanda, para o governo da Holanda, dizendo que deveria ser retirado a doutrina calvinista, que era hegemônica naquela época, e deveria ser colocado a doutrina arminiana. E aí foi convocado, por exemplo, um sínodo, e nesse sínodo foi decidido que o arminianismo era heresia e o calvinismo era realmente o ponto ali da igreja da Holanda. Então, gente, é um ponto muito complexo realmente quando a gente fala nisso. Então, eu realmente não sou a favor de que a igreja tenha o poder de Estado. Não é isso, não é esse o ponto que eu estou falando. O ponto que eu estou dizendo, eu não sou a favor de que um pastor ele suba em um púlpito e ele diga para a igreja qual candidato deve votar. Eu não sou a favor de que um pastor ele use a sua influência, gravar um vídeo ou coisa do tipo para dizer assim, olha, vocês têm que votar em tal candidato. Um pastor que está ali à frente de uma igreja, que tem um povo que segue ele. Contudo, eu sou completamente contra, como eu já falei aqui, ao discurso, ao extremo também, de que a igreja deve ficar fora do debate dos pontos políticos. Porque, gente, a ideologia de gênero hoje é política. Casamento entre pessoas do mesmo sexo é política. Não deveria ser, certo? Questão do aborto é política. Legalização das drogas é política. Até mesmo a liberdade religiosa, a liberdade de exercer o culto, até mesmo questões de pautas relacionadas à aprovação da Bíblia, a execução dos preceitos bíblicos, isso também hoje é política, porque existem lugares hoje em dia que entendem que a Bíblia pode estar sendo racista, ou que a Bíblia pode estar sendo homofóbica, ou coisa do tipo, e consideram a Bíblia ali a ser censurada. Então, a igreja ela está inserida na sociedade e ela tem sim que estar dentro dos debates ideológicos. E essa galera, desculpa aqui a minha sinceridade, e essa galera que fica com esse dizerzinho, eu vou sair da igreja, eu não gostei do meu pastor porque ele fica falando de pautas ideológicas. Se o pastor sobe ali no púlpito e ele diz assim, você não vote em fulano, você vote em fulano. Quem vota no fulano de tal vai pro inferno. Se tem um pastor que faz esse tipo de coisa aqui, diz, quem vota no fulano vai pro céu, e diz assim, toda a nossa igreja vote em tal, gente, e ele tá errado, tá certo? Tá errado isso daí, isso é pecado. Ele tá ofendendo a autoridade que Deus colocou ele sobre o púlpito e a autoridade que ele colocou sobre a igreja. Mas se você, por outro lado, é aquele cara que seu pastor sobe ali e fala sobre o problema do aborto, o problema
da questão da ideologia de gênero, a perspectiva sobre a criação de filhos, diante dos conceitos sociais que têm sido impostos hoje. Se seu pastor é uma pessoa que fala contra essas pautas, vira e mexe, e que traz um entendimento cívico sobre não dizer qual candidato, mas o que se levar em consideração quando se diz isso, se seu pastor é uma pessoa que faz isso, ele não está errado, ele está sendo pastor. Entendeu? E quem diz que isso está errado, quem diz que isso não pode acontecer, são simplesmente pessoas que elas usam essa desculpa para se camuflar das ideias, desse tipo de ideias, de levar as pessoas a tolerar candidatos, pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então, se você se incomoda com isso, na verdade é porque você é uma pessoa que fica com o ego dolorido, porque as pessoas não falam o que você quer ouvir. Entendeu? Então, entenda uma coisa, pessoal. A gente pode gritar, estribuchar, falar o que for, mas nós estamos chegando em um ponto que nós temos verdades bíblicas, nós temos pontos sobre a Bíblia, claros, verdades bíblicas inegociáveis, que elas vão ser cada dia mais confrontadas politicamente. Eu acredito que o governo do anticristo, por exemplo, não estou dizendo que o governo do anticristo vai ser o próximo presidente ou nos próximos anos, não sei, a gente não sabe com certeza quando ele ainda vai vir. Eu não acho que ele vai voltar amanhã nem hoje à noite. Eu acredito que tem muitas coisas para acontecer para que essa agenda escatológica se cumpra. Mas entenda uma coisa, o anticristo ele será um governante militar, um governante político. A influência que o anticristo vai trazer é sim política. Certo? É sim política. E existe um trabalho maligno, aí o pessoal fala, Pedro, tudo é reino espiritual. Não, gente. O reino das trevas, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está nesse mundo. E o espírito do anticristo, ele vai atuar em todas as áreas. Muitas vezes ele vai atuar contra a família, contra o casamento e também vai atuar, obviamente, contra a política. Então, para a gente concluir aqui o vídeo, a gente tem que entender que sim, existe uma força maligna que usa a política para proliferar as pautas malignas, as pautas que são contra a palavra de Deus. E quando nós cristãos agimos civicamente, conscientemente contra essas coisas, nós colaboramos para o reino de Deus. Certo? Não é a questão só de votar num deputado, num presidente cristão. Porque também, por outro lado, me incomoda bastante muitos candidatos políticos usarem a prerrogativa, usarem a pauta cristã, principalmente no Brasil, que é um país extremamente cristianizado, tanto no catolicismo quanto nos evangélicos. Incomoda-me bastante as pessoas usarem, literalmente, muitos candidatos usarem o nome de Deus, o nome do Senhor, para ganhar os votos. Eu sou contra isso, gente, também. Eu não sou a favor disso. O ponto que eu estou dizendo aqui para você, por favor, entenda. O ponto que eu estou falando não tem nada a ver com qual candidato você vai escolher. Não tem nada a ver você ser de esquerda ou ser de direita. Tem a ver com o fato de você exercer civicamente o seu direito de cidadania com base nos seus conceitos de cristão. Quando você for escolher o seu candidato, você tem que escolher o seu candidato pensando assim, cara, eu sou um cristão, eu sou um servo do Senhor. Como que vai impactar a igreja? Como que vai impactar a obra de Deus esse meu exercício da minha cidadania? Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Não é porque tem um candidato que foi na igreja, pode ser que você vote nele, pode ser que você não vote. Então, a igreja, ela tem que estar, sim, nesse debate, não de qual candidato, mas a igreja tem que, sim, estar no debate ideológico, cara. Que loucura é essa dizer que a igreja tem que estar no debate ideológico? Tá ficando louco, cara. Isso é desculpa para pessoas que são de linhas políticas que todo mundo sabe que se forem confessadas as pessoas vão repudiar, mas não tem coragem de se assumir, então usam isso para tangenciar e colocar as suas ideias. Então, assim, eu vou usar um exemplo aqui, cara. Não vou usar esse exemplo não, para que você não perca esse vídeo aqui. Então, pessoal, assim, não tem como a gente se excluir disso. A gente não vai fazer propaganda política para ninguém. A gente não deve fazer propaganda política para ninguém. Mas a gente vive em um mundo e as decisões cívicas que nós tomamos como cristão influenciam. Então, por favor, não se abstenha do seu direito de exercer a sua democracia, de votar e vote consciente. E lembre-se, vote como um cristão, vote como um membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá? Que Deus te abençoe. É um vídeo bem, né? Assim, né? Então, é isso, pessoal.
tá? E cuidado com o que a galera tá falando. Tem tanta gente falando besteira. Fuja dos extremos. Fuja da galera que é extrema. A gente foge disso, é sério, tá? São loucos, só fala besteira. E que Deus nos guarde. Se gostou do vídeo, se inscreve aí. Até a próxima.